vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Meus irmãos e minhas irmãs, assim tem início o Evangelho de hoje. Este Evangelho no qual Jesus menciona tantas vezes a palavra ou o verbo glorificar. Vou aqui dizer as mesmas palavras que Jesus diz nestes poucos versículos e vocês vão fazendo as contas de quantas vezes aparece a palavra glorificar. Disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Quantas vezes deu? 5 vezes glorificar. Acontece que Jesus diz esta palavra por 5 vezes em 2 versículos, depois da saída de Judas do cenáculo. Assim inicia o Evangelho. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus. Aí ele diz 5 vezes glorificar. Irmãos e irmãs, este trecho do Evangelho de São João, portanto, está dentro do contexto da última ceia de Jesus. Quando Judas saiu do cenáculo para voltar com os soldados romanos e trair Jesus. Jesus estava vivendo, portanto, suas últimas horas, seus últimos dias neste mundo. E dentro deste contexto, em que Jesus sabia o que Judas ia fazer, Jesus usa por 5 vezes a palavra ou o verbo glorificar. Irmãos e irmãs, quando Judas sai, sabemos o que ele vai fazer: procurar os soldados romanos para trazê-los e prender Jesus. E conhecemos também tudo aquilo que aconteceu: sua prisão, sua flagelação, seu julgamento injusto, a sua crucifixão, toda aquela sua humilhação e, por fim, a sua morte na cruz. Como, dentro de um contexto de traição, de abandono dos discípulos e de negação até mesmo por 3 vezes de Pedro, Jesus usa a expressão glorificar por 5 vezes. Acontece, irmãos e irmãs, que vai ser justamente tudo aquilo que Jesus vai passar que será o meio de glorificar a Ele. Lembremos que no primeiro milagre deste mesmo evangelista São João, no capítulo 2, quando Nossa Senhora vai dizer para Jesus: eles não têm mais vinho, qual é a resposta de Jesus? Minha hora ainda não chegou. Agora, quando Judas sai do cenáculo, a hora de Jesus está chegando. É a hora da cruz. E a hora da cruz é a hora máxima da manifestação do amor de Jesus ao Pai e de Jesus aos homens. Como vai dizer São João, neste mesmo seu evangelho,
no capítulo 3. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quando foi o fim? Na cruz. Amou até a cruz. Amou até a última gota de sangue. Amou até o último suspiro. Amou a ponto de perdoar aqueles que lhe matavam, aqueles que lhe flagelavam, aqueles que lhe negaram, aqueles que o humilharam. Ali na cruz era chegada a hora do Filho do Homem, e esta hora, ao olhar humano, que é hora de humilhação, que é hora de sofrimento, é a hora da glorificação, porque ali não está agindo simplesmente o homem Jesus, está agindo o homem e Deus Jesus. Lembremos ainda a resposta que Jesus disse a Pedro quando Jesus profetizou a sua morte: eis que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, eles o entregarão nas mãos dos ímpios. Pedro disse: Senhor, que isto nunca te aconteça. Qual foi a resposta de Jesus? Afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensas as coisas dos homens, porque tu não pensas as coisas de Deus, mas sim como os homens. Como os homens para quem o sofrimento e a humilhação não tem fruto, não tem manifestação alguma. Para Deus o sofrimento que Jesus passou na cruz foi a sua maior manifestação de amor ao Pai, de obediência ao Pai e de amor a cada homem e a cada mulher. Assim, irmãos e irmãs, este momento tão difícil, quando Judas sai do cenáculo para trair Jesus e dá início a todo o sofrimento de Jesus, é o momento da hora de Cristo que se aproxima. Hora de sofrimento, mas hora de manifestação do amor de Deus para com a humanidade, entregando o seu Filho, e este Filho entregando-se para a nossa salvação. Somente, irmãos e irmãs, uma mudança de mentalidade será capaz de perceber isso. Como vai dizer São Paulo: transformai a vossa mentalidade, para não termos a mentalidade do mundo, mas a mentalidade de Deus, onde ali na cruz temos a máxima manifestação do amor de Deus, do amor de Jesus. Irmãos e irmãs, os santos, as santas compreenderam esta dinâmica, a dinâmica do sofrimento, que é expressão e manifestação do amor. Lembro aqui um episódio da vida de Santa Teresinha, quando ela, padecendo, sofrendo com a sua pneumonia, vomitando, escarrando sangue, em toda aquela sua dor e sofrimento, tantas eram as dores que ela nem sabia se estava ou não em agonia. Ela pergunta às irmãs se aquilo é a agonia, e as irmãs dizem: sim, Teresinha, você está em agonia. E ela então vai dizer: não troco nenhum destes sofrimentos por nenhuma alegria do mundo. Porque cada sofrimento que ela enfrentava era a expressão e manifestação do seu amor a Jesus Cristo, do seu amor à igreja, do seu amor ao Senhor. Quem ama, irmãos e irmãs, é capaz de sofrer e fazer do sofrimento uma manifestação de amor. Foi Jesus quem mais nos amou, foi Jesus quem mais no sofrimento foi capaz de manifestar o seu amor. Era doloroso para Jesus tudo aquilo que ele estava vivendo, tudo aquilo que ele passou. Sim, meus irmãos e irmãs, era doloroso, muito mais ainda, porque ele nada merecia daquilo. Mas aquele sofrimento
era também para Jesus motivo de alegria, porque ele, através do sofrimento, manifestava o seu amor. Manifestava até onde o seu amor e a sua obediência ao Pai era capaz de levá-lo, até a cruz, até aquela humilhação suprema, até aquele momento derradeiro, amando os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Por isso, então, que o evangelista, depois de dizer que Judas saiu do cenáculo, coloca estas palavras ditas por Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, porque agora iniciará o seu sofrimento, porque agora terá início a sua paixão. Tendo início o seu sofrimento e a sua paixão, terá início também a manifestação maior do seu amor pela humanidade. Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. É assim, irmãos e irmãs, aquele momento tão difícil de sua vida, de sofrimento, de dor, de humilhação e de desprezo, como o momento em que ele é glorificado, porque manifesta o seu amor e a sua obediência ao Pai e à humanidade, o seu desejo de salvar. E isso, meus irmãos e irmãs, não é difícil da gente compreender, já que também nós vivenciamos isso, através do amor, através da dor, através do sofrimento, também nós damos demonstração de amor. Sábado, domingo passado, celebrávamos o Dia das Mães. Quem mais sofre do que uma mãe pelo seu filho ou pela sua filha? Sofre, se preocupa, não apenas desde o instante em que gera aquela criança no seu ventre, até o último instante de vida daquela pessoa que ela gerou. Até o último instante, aquela mãe vai estar preocupada, vai estar tendo preocupações, vai estar sofrendo e vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para fazer com que o filho e a filha esteja bem, fique bem, cresça bem. E isto, irmãos e irmãs, é puro amor. Nenhuma mãe renuncia a nenhum sofrimento por causa do seu filho. Nenhuma mãe é capaz de dizer: eu não sofro porque eu amo este meu filho. Ela é capaz de tudo enfrentar, ela é capaz de tudo fazer, e faz isso ainda que cause muita dor em seu corpo, em sua mente, faz isto com alegria, faz isto para expressar o quanto ela é capaz de amar aquele filho, o quanto ela é capaz de amar aquela filha. É o amor que se torna doação, é o amor que traz sofrimento, é o sofrimento que manifesta o amor de uma pessoa por outra pessoa. Neste caso, o amor de mãe, o amor de pai também, igualmente e na mesma condição. Era assim, irmãos e irmãs, o amor de Jesus, tão grandioso, a ponto de ele não se recusar a morrer por nós, a morrer para nos salvar. Por isso ele é glorificado, por isso para ele o sofrimento, por isso para ele a cruz é a sua glorificação, porque ele faz aquilo por amor, ele faz aquilo com alegria, não por obrigação, porque ele próprio vai dizer no Evangelho: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. É ele que dá livremente, porque ele muito nos ama e que por amor ele é capaz de entregar a sua vida. Até como outro dia eu conversava lá também, na casa paroquial com nossa irmã Verinha, lembrando algo que a minha mãe diz lá em casa, né? Se uma mãe tiver pouca comida
e os filhos estiver com fome, ela deixa de comer, mas os filhos têm o que comer. Isso é amor, isso é demonstração de amor. A mãe permanece com fome, mas é capaz de alimentar os seus filhos. E alimentando os seus filhos, ela fica feliz, apesar da fome permanecer. Porque ali não é o amor quem está, não é o alimento que está preenchendo o seu coração, é o amor que ela tem, capaz de se sacrificar, capaz de se esforçar, capaz de se doar, capaz de não medir esforços para que o filho a quem ela ama tenha o necessário para comer, esteja sempre bem. É este, irmãos e irmãs, o amor de Jesus. Amor capaz de se sacrificar, amor capaz de se doar, amor capaz de se entregar. Por isso a traição de Judas, a negação de Pedro, o abandono dos apóstolos não vai ser motivo para Jesus voltar atrás. Ele continua adiante, porque ele quer manifestar através do seu sofrimento até onde o seu amor é capaz de ir. Capaz de ir até a cruz, capaz de ir até a última gota do seu sangue, capaz de ir até o último suspiro que ele tinha para dar neste mundo. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Por isso, depois que Judas sai para trair Jesus, agora, diz Jesus, o Filho do Homem vai ser glorificado, porque agora, mais do que nunca, ele manifestará que ama cada homem e cada mulher. Ele manifestará que ama o Pai e que obedece o Pai até o fim. Irmãos e irmãs, peçamos então ao Senhor que nos conceda também esta graça de amar desta forma, de amar a Jesus deste modo, a ponto de nos entregarmos, a ponto de nos oferecermos, a ponto de tudo doar para manifestar o nosso amor a Jesus, para manifestar o nosso amor à igreja, para manifestar o nosso amor àqueles a quem amamos e com os quais vivemos. Que o Senhor nos ajude a amar, mesmo no sofrimento, e que o sofrimento seja sempre manifestação do amor que Ele nos pediu no mandamento que Ele deixou. Dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é como qualquer outra pessoa amou, a medida é Jesus. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E eu vos amei até o fim, até a última gota, até o último suspiro. Que o Senhor nos conceda a graça de amarmos, que o Senhor nos conceda a graça de no sofrimento manifestar o nosso amor a Ele, à igreja e àqueles a quem amamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta palavra que diz Jesus, neste momento tão difícil de sua vida, quando estava para ser traído por um dos seus discípulos, quando estava para ser negado por um dos seus discípulos, quando estava para ser abandonado por todos os seus discípulos. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele.